O chato desse programa é que a gente só tem 40 minutos, aí a gente vai ter que ficar renovando. Mas mesmo, somos vencedores. Vamos ver se o pessoal entra. A gente tinha 15 pessoas. Pedro, essa vai ser de matemática, né? A gente vai só concluir, certo? A gente vai só a gente vai só concluir a administração do capital, aí a gente volta para a gente vai para a matemática financeira. Só ver, esperar um pouquinho, ver se o pessoal entra. Tinha 15 pessoas, tem 12. Esperar só um minutinho para ver se o pessoal entra. 12. Quem é que falta? Pronto, se vier mais alguém, a gente vai admitir. Então, só concluindo aqui o cálculo, né? Ó, eu calculei, né? Vocês primeiro somam, certo? Somam os valores que estão em cima do ativo circulante com realizável a longo prazo, e somam os valores que estão embaixo. Somos o valor do passivo circulante com exigível a longo prazo. Somos dois, né? Tanto em cima como embaixo. Depois responde. Deu um valor ó, superior que 1, ó. Deu 1,11. Então, responde com sim, certo? E significa que para cada R$ 1 de dívida que a empresa tem, ela tem 1,11 para pagar. Então, se a gente fosse analisar essa empresa de uma forma geral, ela está numa saúde financeira excelente. Excelente. Tanto a curto quanto a longo prazo. Isso é ótimo para ela. Ela só não vai ter liquidez imediata, mas como a gente viu, isso não significa muita coisa não, certo? Se a gente fosse ver, se eu quisesse investir nessa empresa, só considerando os valores do ano 1, eu poderia investir porque está ótimo. Se analisando os dados, a gente viu que a empresa está numa situação excelente. Se eu quisesse, é lógico que essa análise, para eu fazer uma análise boa, eu tenho que comparar esses índices ao longo dos anos, certo? Então, por isso que eu pedi para que vocês calculassem nos 3 anos, justamente para depois, né, a gente fazer essa avaliação das contas. Então, primeiro a gente está aprendendo a calcular os índices, primeiro a gente está aprendendo os números, né? A gente está aprendendo a calcular os índices. Depois que vocês tiverem aprendido a questão do cálculo dos índices, aí a gente vai aprender como interpretar eles, certo? Então, calculei aqui. O primeiro passo é aprender como calcular, depois aprender como interpretar eles, como utilizar esses dados. Certo, pessoal? Então, aqui eu calculei, né, deu 1,11 e significa dizer que a empresa tem capacidade de pagamento a longo prazo. Se eu quisesse calcular do ano 2, aí você ia pegar aqui, você ia pegar o ativo circulante, né, do ano 2, que é 644.559, somar com realizável a longo prazo do ano 2, que é 29.680, aí depois você divide com o passivo circulante, que é 456.209, e soma com exigível a longo prazo. Então, soma esses dois, depois soma esses dois, né? Coloco esses dois aqui em cima, depois pega esses dois, né? Coloca aqui embaixo, soma e depois divide. Isso no ano 2, depois você pega no ano 3. Pega esses valores, né? Pega esses daqui, e aí divide, né, e faz a questão dos cálculos. Vocês têm mais alguma dúvida desses índices? Querem perguntar mais alguma coisa? A gente pode ir para a matemática financeira, o que é que vocês dizem? Quiser falar alguma coisa? Alguém quiser falar, tiver alguma dúvida? Sim, não? Tudo calado? Estão com fome? Pedro, o senhor está me ouvindo? Tô, pode falar, né? A minha dúvida não é bem desse conteúdo em si. É só para saber a questão, tipo, no balanço patrimonial, ele vem falando, né, ativo circulante, realizável a longo prazo, etc. E, no caso, se algum balanço, por acaso, não vier dizendo que é circulante,
o que é patrimônio líquido, essas coisas. O que é que a gente faz? Se minhas questões, certo? Sempre vai vir. Vocês aprenderam na disciplina de contabilidade básica a separar essas contas em grupos. Se não, se vocês não tiverem aprendido, eu posso fazer uma revisão desse conteúdo de contabilidade básica. É por isso que vocês veem essa disciplina depois dessa outra, porque já é uma evolução. Então, se você tem dúvida nessa questão das contas, né, dá uma revisada no conteúdo de um plano de contas, ver quais são as contas que representam o ativo circulante, o realizável a longo prazo, o passivo, mas eu posso te garantir que sempre vai vir essa não vou dizer que sempre, mas na maioria dos casos, das questões que são trabalhadas, sempre vem essa divisão das contas em grupos para facilitar o cálculo de vocês, a análise. Pode ser que, por exemplo, venham questões mais elaboradas, que vocês vão ver futuramente, em outra disciplina, no caso de contabilidade gerencial. Em contabilidade gerencial, vocês vão rever tudo o que eu estou explicando aqui de índice de liquidez. Vocês vão ver de uma forma mais aprofundada. Nessa disciplina, a gente só vê o básico desses índices de liquidez. Tem muito mais coisa para a gente estudar ainda sobre eles, que a gente vai ver em contabilidade gerencial, a gente vai ver outras questões de concurso, certo? A gente vai ver mais aprofundado ele no próximo semestre, certo? Na disciplina de contabilidade gerencial. Mas nessa disciplina a gente vai ver só o básico mesmo, certo? Só aprender os cálculos. E aí vocês não se preocupem que vai vir balanço bonitinho, separado com as contas, né? De ativo circulante, realizável, né? E aí vocês não vão ter tanta dificuldade de encontrar. É só realmente saber as fórmulas dos índices, que não é difícil, é fácil você calcular, fazer os exercícios, você vai conseguir aprender as fórmulas de boa. Não tem tanta dificuldade, não. A maior dificuldade é analisar os índices, né? Fazer o relatório. Que aí depois a gente vai ver como é que faz esse relatório, né? Fazer essa análise desses índices. Mas esse primeiro passo, que é apenas o cálculo, ele é bem simples. É só questão de divisão mesmo. Certo? Vocês querem falar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa de administração de capital de giro? Sim, não? Pedro, deixa eu falar uma coisa aqui. Oi, Caio, fale. Rapaz, é porque eu fui, assim, assistir lá a videoaula do senhor, aí eu vi que tem muito detalhe pequeno, aí, tipo, eu tenho que ficar de olho neles. Para essa disciplina, não, certo? Para essa disciplina, a gente só vai ver o básico, certo? Desses índices. Mas na disciplina de contabilidade gerencial, a gente vai estudar todos aqueles pormenores, certo? Tem muita coisa para estudar desses índices, certo? Muita coisa para analisar, para refletir e para extrair desses dados. Como eu falei, o mais difícil não é calcular, o mais difícil é interpretar os índices, é dizer o que realmente eles estão revelando sobre a saúde financeira. E vocês têm que aprender como analisar esses dados. Nesse primeiro momento é mais para o cálculo, mas eu já fui apresentando a teoria para vocês, explicando para que vocês já tivessem uma noção geral, né? E depois a gente afunilar. Então, estuda, certo? Mas aí não precisa se preocupar tanto nessa questão dos pormenores, estuda mais a teoria no que diz respeito à questão das fórmulas, certo? E aí o que aquele índice revela, vocês vão precisar disso, por enquanto. E aí, quando for em contabilidade gerencial, a gente vai utilizar todos aqueles pormenores para fazer os relatórios financeiros, que é o mais importante da disciplina de contabilidade gerencial, é ensinar como vocês a fazerem relatórios financeiros. Certo? Tá ok.